Olá, queridos amigos do canal Querigma, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema que é mais relevante do que nunca em nossos dias: os perigos da autossuficiência. Vamos refletir sobre as armadilhas de confiarmos apenas em nós mesmos, em nossos bens, e esquecemos que sem Deus nada podemos fazer verdadeiramente significativo. Fique comigo até o final deste vídeo e desde já eu te peço, permita que Deus fale ao seu coração. Você já conheceu alguém que, por ser bem-sucedido, acredita que não precisa de mais nada nem de ninguém, muito menos de Deus? É desta pessoa que nós vamos falar. Talvez essa pessoa seja um líder, alguém com poder e influência, ou talvez até mesmo um religioso que sente que já conquistou tudo. No entanto, existe um perigo sutil quando colocamos nossa confiança em nós mesmos ou em nossas posses. Mas será que nossas riquezas, status ou influência são suficientes para preencher nossas vidas? Isso nos distancia de Deus e nos deixa vulneráveis às consequências do orgulho. A Bíblia nos adverte que confiar nas coisas pode nos levar a um lugar de cegueira espiritual. Hoje, vamos explorar uma mensagem que foi enviada à igreja de Laodiceia. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 17 a 18. E ver como Deus nos alerta contra essa atitude. Mas antes quero te perguntar, será que a nossa segurança está em Deus ou nas coisas que possuímos? A igreja de Laodiceia, mencionada em Apocalipse capítulo 3, verso 17 a 18, é um exemplo clássico disso. Laodiceia era uma cidade rica, famosa por sua indústria têxtil e sua medicina, especialmente pelo colírio que produziam. Eram dos melhores naquela altura. As pessoas da cidade e até mesmo os cristãos acreditavam que tinham tudo o que precisavam: riqueza, conforto e influência. No entanto, Jesus chega e faz uma avaliação. E ao avaliar a condição espiritual deles, revela que, apesar de se considerarem ricos, eram espiritualmente miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles tinham caído na armadilha da autossuficiência, pensando que suas riquezas materiais os faziam independentes de Deus. Vou só abrir um parênteses para esclarecer essas duas palavras: miseráveis e pobres. O que quer dizer pessoas miseráveis? A palavra miserável refere-se a alguém que está em uma condição de extrema infelicidade e desgraça, ainda que essa pessoa não perceba. No contexto do Apocalipse, Jesus estava dizendo que, apesar da igreja de Laodiceia acreditar que era rica e próspera, ela era espiritualmente miserável. Isso significa que, aos olhos de Deus, eles estavam em uma condição de desespero e necessitavam de socorro divino. Eles tinham perdido a comunhão com Deus, estavam distantes da sua presença, o que os deixa em uma condição lamentável, mesmo que extremamente parecessem bem-sucedidos. Ser uma pessoa miserável espiritualmente é estar vazio, sem paz interior, sem propósito real, apesar de parecer próspero aos olhos humanos. Esse tipo de miséria é mais perigoso porque a pessoa não reconhece a sua verdadeira condição. A segunda palavra também, para esclarecer, porque ao princípio parecem ser iguais, é a palavra pobres. Aqui, Jesus usa o termo pobre no sentido espiritual. Embora os laodicenses fossem ricos materialmente, Jesus os descreve como pobres indicando que careciam das riquezas espirituais.
Eles haviam acumulado bens terrenos, mas não possuíam a verdadeira riqueza que vem de um relacionamento genuíno com Deus. Essa pobreza espiritual significa vida sem as bênçãos e os frutos do Espírito Santo, sem o entendimento da verdade de Deus e sem a salvação e transformação que Jesus oferece. Ser uma pessoa pobre espiritualmente significa não ter aquilo que mais importa na vida, a presença de Deus e a verdadeira riqueza que Ele oferece, como a graça, a sabedoria e a paz. Embora essa pessoa possa ter tudo no mundo material, sem Deus, ela é carente das riquezas eternas. Não será que estamos caindo no mesmo erro, confiando mais em nossas posses e conquistas do que em Deus? Vamos entrar mais profundamente no desenvolvimento do nosso tema de hoje. Mas antes disso, aproveite já. Você, se ainda não está inscrito, inscreva no canal. Dê o seu like, porque é muito importante para nós, porque assim o YouTube percebe que o tema é interessante e assim envia para as outras pessoas. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos e parentes. A advertência da igreja de Laodiceia, que estamos analisando em Apocalipse capítulo 3, verso 17 a 18, vou fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, roupas brancas, e você se vestirá para cobrir a sua vergonha e nudez, e colírio para os ungir os olhos e poder enxergar. Aqui, Jesus repreende a igreja de Laodiceia, que se tornou rica e autossuficiente. Eles confiavam em suas riquezas e não percebiam sua verdadeira condição espiritual. Pense comigo. Pense em uma pessoa bem-sucedida, que tem uma carreira sólida e uma vida confortável, mas se esqueceu de que Deus é a fonte de tudo. Ele esqueceu que tudo veio das mãos de Deus. E assim, esta pessoa vai vivendo a sua vida achando que foi pelas forças dos seus braços e que não precisa de ninguém, porque pode fazer e desfazer. É fácil cair na armadilha de pensar que, com os nossos bens materiais e conquistas, somos autossuficientes. Meu irmão e minha irmã, se você se sente seguro por causa das suas posses ou posições, Jesus nos lembra que essa segurança é ilusória, não dá para confiar. A verdadeira riqueza vem da nossa dependência em Deus e não do que temos. Outro aspecto perigoso também desta autoconfiança é a riqueza e o orgulho. A autossuficiência é uma das grandes armadilhas espirituais, especialmente para aqueles que possuem riquezas e poder. Quando alguém se torna financeiramente próspero e influente, é fácil cair na tentação de acreditar que tudo o que tem foi conquistado apenas pelo próprio esforço. A pessoa começa a depender exclusivamente dos seus bens e habilidades, deixando de reconhecer a sua necessidade de Deus. A ilusão da segurança nas riquezas. A Bíblia nos adverte várias vezes sobre o perigo de confiar nas riquezas. Em Provérbios capítulo 11, verso 28, lemos: Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verde. As riquezas podem trazer uma falsa sensação de segurança, levando as pessoas a acreditar que está acima de qualquer necessidade ou dificuldade. No entanto, a verdadeira segurança e paz não vem das posses materiais, mas de um relacionamento com Deus. Por exemplo, uma pessoa que acumulou grandes riquezas pode pensar que está imune às dificuldades da vida, mas as tragédias
problemas de saúde e crises existenciais podem vir, mostrando que o dinheiro não é capaz de suprir as necessidades mais profundas da alma. O outro problema é o orgulho, a independência de Deus. Riquezas e sucesso podem alimentar o orgulho, levando à crença de que não preciso mais de ninguém, nem mesmo de Deus. Isso é exatamente o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Eles se consideravam ricos, mas Jesus os alertou que espiritualmente estavam pobres e nus. O orgulho pode fazer com que a pessoa deixe de reconhecer sua dependência de Deus, levando uma cegueira espiritual. Quantas vezes alguém bem-sucedido acaba se afastando da fé, pensando que já conquistou tudo o que precisa? O orgulho endurece o coração, tornando difícil de ouvir a voz de Deus. O outro problema também é a consequência da autossuficiência. A autossuficiência pode levar a uma vida vazia e sem propósito, porque, no fundo, nossas necessidades espirituais não podem ser supridas pelo sucesso material. Jesus nos chama a buscar nele aquilo que realmente importa. O ouro refinado no fogo, que é a fé verdadeira, roupas brancas, que é a justiça, e a visão espiritual, que é o discernimento. Muitos que chegaram a um sucesso financeiro ou social acreditam que controlam tudo ao seu redor. Eles deixam de reconhecer que a sua vida depende de Deus. Pense num empresário ou num político, ou até mesmo celebridades que dizem: eu conquistei tudo isso, tudo que tenho é por conta própria. Esta é a sua forma de pensar. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos alerta contra essa armadilha. Sem Deus, a Bíblia diz que somos pobres, cegos e nus. Como disse Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora: toda riqueza e poder são temporários e incapazes de nos salvar. O orgulho espiritual quanto aos líderes religiosos. Outro perigo grave de autossuficiência é o orgulho espiritual. Neste ponto aqui, quero chamar a atenção de todos os líderes, seja ele religioso ou não, especialmente entre líderes religiosos. Quando uma pessoa alcança uma posição de liderança, com muitos seguidores ou uma congregação grande, pode ser tentador acreditar que o seu sucesso ministerial é resultado das suas próprias habilidades ou santidade. Isso leva à exaltação do ego e à perda da humildade. A primeira coisa que acontece é o perigo de substituir Deus pelo ego. Alguns líderes religiosos começam a acreditar que têm todas as respostas. Já começa o primeiro problema e o grande perigo, que eles têm todas as respostas. Segundo problema, que estão em uma posição superior aos outros e que o seu ministério, esse é o terceiro problema, é um reflexo direto da sua própria espiritualidade. Isso cria uma atitude de superioridade, onde o líder já não busca a orientação de Deus, mas age de acordo com as suas próprias vontades. Por exemplo, um pastor com uma igreja em crescimento pode começar a pensar que ele mesmo é o responsável pelo sucesso, tornando-se autossuficiente em suas decisões, negligenciando o conselho de Deus e dos outros. Tem uns que só aceitam o conselho de Deus e não do outro homem. Isto é muito perigoso. É muito perigoso porque nós vemos que no passado, na Bíblia, os reis, eles tinham conselheiros. Vamos falar do rei Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o seu coração. Deus falava com ele, mas ele tinha conselheiros. Ele tinha conselheiro, ouvia conselho de Samuel,
Inclusive havia um homem no meio do conselheiro do rei Davi chamado Aitofel, que a Bíblia diz que o conselho que este homem dava para Davi era como se fosse Deus a dizer para ele. E nós temos líderes que não aceitam conselho de homens, não aceitam conselho de ninguém. Por isso, este é um dos grandes perigos. E outro aspecto também muito perigoso é a falta da dependência de Deus. Mesmo líderes espirituais podem cair no erro de acreditar que, pelo seu conhecimento bíblico e experiência, não precisam buscar constantemente a orientação divina. Isso é muito perigoso, porque a liderança espiritual deve ser baseada em dependência contínua de Deus e não em capacidades humanas. Um líder religioso pode passar a pregar sermões ou ensinar de acordo com as suas próprias opiniões, sem buscar a direção do Espírito Santo, perdendo o foco da verdadeira mensagem de Deus. O outro aspecto tão perigoso é a hipocrisia e o legalismo. O orgulho espiritual pode levar à hipocrisia, onde o líder exige dos outros uma santidade que ele mesmo não vive. Também pode surgir o legalismo, onde o líder foca mais nas regras e tradições do que na graça e na misericórdia de Deus. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, líderes, cuidado, digo mesmo cuidado, porque esse tipo de atitude vai te colocar no lugar de juiz, ao invés de ser o servo de Deus. Vou repetir, esses tipos de atitude vai colocar o líder no lugar de juiz, ao invés de ser um servo de Deus. Por exemplo, líderes religiosos que julgam os outros severamente por seus erros, mas ocultam as suas próprias falhas e evitam admitir suas próprias fraquezas. É grave, isso é dramático. Mas se por acaso falo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que talvez é um líder e das coisas que foi citado na lição, algumas coisas você identifica com essas atitudes ou essas ações. Quer dizer para você que há uma restauração, há uma possibilidade de mudar tudo, de reverter a situação. Apesar do perigo do orgulho espiritual, Deus é misericordioso e está sempre disposto para restaurar aqueles que reconhecem sua necessidade de mudança. Líderes que se arrependem do seu orgulho e buscam humildemente a orientação de Deus podem ser renovados e voltar a servir com um coração puro e dependente dele. Exemplo, o rei Davi, mesmo sendo um grande líder, reconheceu seu pecado e se humilhou diante de Deus, buscando restauração. Até mesmo na igreja podemos encontrar pessoas que, por terem um grande número de seguidores ou uma posição de destaque, começam a se considerar insubstituíveis e quase como deuses. Eles se esquecem de que tudo vem de Deus e a glória é exclusivamente dele. Você, irmão, irmã, que é líder de um departamento, que é líder de louvor, líder de qualquer departamento da igreja, por favor, não te coloca em lugar de Deus e ouça esses conselhos. Não te considere insubstituíveis, porque isto é muito perigoso. Se você é um líder religioso, lembre-se de que a sua autoridade vem de Deus e não do número de membros ou da sua influência. Deus nos chama à humildade e não à exaltação. O pecado de orgulho e da soberba, existe esperança para isso. O orgulho e a soberba são pecados que afastam profundamente nosso relacionamento com Deus e com os outros. Ambos surgem quando alguém se coloca acima dos outros e, especialmente, acima de Deus. No entanto, a Bíblia deixa claro que, mesmo para aqueles que caíram nessas armadilhas, há esperança. Tem esperança para você, tem esperança para mim. Deus, na sua misericórdia,
oferece perdão e restauração para os que se arrependem e reconhecem a sua necessidade dele. Mesmo aquele que já caíram no pecado de orgulho e da autossuficiência tem uma oportunidade de se arrepender. Deus é um Deus de misericórdia e está pronto para restaurar qualquer um que se volta para Ele com um coração arrependido. O pecado de orgulho tem as suas consequências. O orgulho é muitas vezes raiz de muitos outros pecados. Ele nos leva a uma falsa percepção da autossuficiência, onde acreditamos que somos capazes de viver sem a ajuda e orientação de Deus. Como está escrito em Provérbios 16, verso 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Aqueles que vivem orgulho estão em um caminho que o afasta da graça e da proteção de Deus. Por exemplo, uma pessoa que constantemente se gaba das suas conquistas, crendo que tudo que alcançou foi fruto apenas do seu próprio esforço, pode acabar ignorando a necessidade de humildade e dependência de Deus e sofrer as consequências desse comportamento. A soberba espiritual pode nos levar a desprezar o outro. A soberba é uma forma ainda mais intensificada do orgulho, onde as pessoas se enxergam superior, não apenas materialmente ou socialmente, mas espiritualmente. Jesus frequentemente repreendia os fariseus que demonstravam soberba espiritual ao se considerarem superiores aos outros e ao se orgulharem das suas práticas religiosas. Eles desprezavam aqueles que julgavam como pecadores, mas Jesus os lembrou que todo aquele que se exalta será humilhado, e os que se humilham será exaltado. Lucas capítulo 18, verso 14. Uma pessoa que olha para os erros dos outros com desprezo, julgando-os severamente, mas se recusa a reconhecer suas próprias falhas, está agindo com soberba, o que a afasta da verdadeira comunhão com Deus. Deus é misericordioso. Por causa da sua misericórdia, há sempre esperança. Apesar da seriedade do pecado, do orgulho e da soberba, Deus é um Deus da misericórdia e de restauração. Em Tiago capítulo 4, verso 6, lemos que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A boa notícia é que, por mais longe que alguém tenha ido em suas autossuficiência ou orgulho, Deus está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se humilham diante dele. Lembra da parábola do filho pródigo? É um exemplo poderoso disso. Mesmo tendo agido de maneira egoísta e orgulhosa, desperdiçando tudo o que tinha, ele foi recebido de volta com amor e perdão, quando reconheceu a sua necessidade de voltar para o seu pai. Da mesma forma, Deus sempre está pronto para nos perdoar e nos restaurar, não importa quão profundo seja o nosso orgulho. Como vencer o orgulho e a soberba? O primeiro passo para vencer o orgulho é reconhecer a nossa fraqueza e a nossa total dependência de Deus. Como o apóstolo Paulo disse em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando admitimos nossa necessidade de Deus, Ele nos fortalece, nos enche da sua graça e nos guia para uma vida de humildade e serviço. Vencer o orgulho requer um espírito de oração constante, pedindo a Deus para nos dar um coração humilde, aberto à correção. Devemos estar dispostos a perdoar e servir os outros, reconhecendo tudo o que temos vem de Deus. Promessa da restauração. Para aqueles que se arrependem do seu orgulho e buscam a face de Deus, há uma promessa de restauração e renovação. Em primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, está escrito: se reconhecermos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoa, mas também purifica e transforma. Aqueles que se humilham diante de Deus experimentam um novo começo com um coração renovado pela graça e pela verdade. O rei Nabucodonosor
que em seu orgulho foi humilhado por Deus, finalmente reconheceu a soberania do Senhor e foi restaurado. Podemos conferir isso em livro de Daniel, capítulo 4, verso 37. Ele é um exemplo de como Deus pode transformar até os corações mais endurecidos. Embora o orgulho e a soberba possam nos afastar de Deus e causar destruição em nossas vidas, sempre existe esperança para aqueles que se arrependem. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece perdão e restauração e uma nova vida. O caminho para a restauração começa com a humildade, reconhecendo nossa necessidade de Deus e aceitando a sua graça. Meu querido amigo, minha querida amiga, seja qual for o nosso estado espiritual, nunca é tarde demais para voltar a Deus, que sempre está pronto para nos perdoar e nos transformar, principalmente se nós buscarmos de todo o nosso coração. Para você que ficou ligado nesta mensagem até este ponto, quero te dizer o seguinte: confiar em si mesmo pode parecer suficiente no início, mas a Bíblia nos mostra que isso leva a um caminho perigoso de orgulho e separação de Deus. Se você tem colocado sua confiança em seu dinheiro, influência ou até mesmo em sua própria religiosidade, Jesus te convida a voltar à verdadeira fonte de segurança e salvação, que é Ele mesmo. Em Apocalipse, Ele nos aconselha a buscar dele o que realmente importa: o ouro refinado no fogo, roupas brancas de justiça e visão espiritual e clara. Rapidamente, quero apenas explicar para você, na vida espiritual, o ouro refinado no fogo. Isso representa o desenvolvimento de uma fé verdadeira que cresce quando confiamos em Deus durante os desafios da vida. Na nossa vida espiritual, roupas brancas de justiça significa estar limpos de pecado e viver uma vida justa e santificada diante de Deus, confiando não nos nossos próprios méritos, mas na justiça de Deus. Visão espiritual. Ter uma visão espiritual clara é poder discernir a vontade de Deus e compreender a verdade da palavra e reconhecer o certo e o errado aos olhos de Deus. Quero deixar esses 3 elementos: fé purificadora, o ouro, vida justa, roupas brancas e discernimento espiritual, visão, são essenciais para uma vida espiritualmente saudável e alinhada com os propósitos de Deus. Reflita comigo, meu querido irmão. Em que área da sua vida você tem confiado apenas em si mesmo ou nas suas posses? Tente dedicar um tempo para orar e pedir a Deus que te mostre onde você precisa depender mais dele. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender os perigos da autossuficiência e se voltar para Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva agora. Não perca mais tempo, ative o sininho das notificações para que você receba sempre o aviso quando saem novos vídeos. Não se esqueça de compartilhar e antes de sair, deixa o seu like. Assim, YouTube vai ver que esse conteúdo é interessante e possa mostrar para as outras pessoas. Agora vamos orar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai da infinita misericórdia e graça, nós chegamos a Ti neste momento, reconhecendo que muitas vezes nos deixamos levar pelo orgulho e pela autossuficiência. Assim como a igreja da Laodiceia, temos confiado em nossas próprias riquezas, habilidades e conquistas, ignorando nossa verdadeira necessidade de Ti. Reconhecemos que somos miseráveis, pobres, cegos e nus, sem a Tua presença em nossas vidas. Senhor, pedimos perdão pela nossa arrogância e soberba, por todas as vezes que pensamos poder caminhar sozinhos, sem depender de Ti. Arrependemos-nos dos momentos em que nos colocamos acima dos outros, esquecendo que tudo o que temos e somos vem de Ti. Quebre em nós todo o espírito de orgulho e nos ensina a humildade verdadeira. Pai amado e querido, pedimos que Tu nos vistas com as roupas brancas da justiça, que são possíveis apenas através de Jesus Cristo. Purifica nossos corações e nos dá uma visão espiritual clara, para que possamos enxergar a nossa total dependência de Ti e da Tua graça. Refina-nos
como um ouro no fogo, moldando o nosso caráter conforme a tua vontade. Ajuda-nos a viver uma vida que exalta o teu nome e nos faça reconhecer todos os dias que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Que a tua misericórdia nos envolva e que possamos experimentar o perdão e a renovação que só tu podes oferecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Meus queridos amigos, desde já quero agradecer pela sua atenção. Nós vemos no próximo vídeo. Até mais. Receba um forte abraço deste amigo que te fala. Que Deus te abençoe poderosamente, a ti e a tua casa e a toda a tua família. Eu sou Pastor Damásio de Almeida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Shalom!